ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência. A oitiva aconteceu depois de o ministro Alexandre de Moraes retomar em dezembro o processo contra o ex-parlamentar por suspeita de crimes relacionados ao 8 de janeiro. Vamos então a Brasília com a repórter Soane Guerreiro. Soane, boa noite para você. Há alguma previsão da extradição do ex-deputado? Olá, Marina, Celso, muito boa noite a vocês, a quem nos acompanha. Olha, por enquanto, não. No fim do mês de janeiro deste ano, inclusive, o Ministério da Justiça informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo brasileiro já havia pedido formalmente, pelas vias diplomáticas, essa extradição ao governo dos Estados Unidos, que ainda analisam este caso, mas não há um prazo para isso acontecer, portanto, ainda sem previsão. Tivemos, então, esta videoconferência que foi ontem, quinta-feira, mas veio, então, à tona neste processo aí, esse termo da audiência, desta audiência. Tivemos acesso, então, a este termo hoje, que trouxe os detalhes de como foi essa videoconferência. Um depoimento que começou às 9 da manhã desta quinta, durou cerca de 50 minutos. O ministro relator, Alexandre de Moraes, esteve participando, mas ali quem fez as perguntas foi a juíza auxiliar do gabinete de Moraes e também um representante da Procuradoria-Geral da República. Estava presente, também o advogado de Ramagem e ele por videoconferência. Então tivemos esta audiência que durou aí cerca de 50 minutos e que Ramagem negou qualquer crime contra ele, disse que é inocente, disse também que esta ação penal que ele responde é completamente falsa e, abre aspas, uma armação, fecha aspas. Ele também fez críticas ao Supremo, disse que o STF não respeita a Constituição e age com abuso de poder. Ele disse ainda que não estava no Brasil durante os atos do 8 de janeiro, que não teve nenhuma participação e que, enquanto era chefe, enquanto era diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não mandou monitorar e nem fez monitoramentos de adversários políticos e nem a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente relembrar um pouco esse caso, como você bem colocou, Marina, esta ação então foi retomada por decisão de Alexandre de Moraes no final do ano passado. E nesta ação especificamente, ele responde por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, isso no âmbito do dia 8 de janeiro de 2023. Por que Moraes decidiu retomar esta ação? Porque antes disso, o ex-deputado, ele tinha, então, essa prerrogativa de imunidade parlamentar. E esses supostos crimes que estão sendo alvo aí desta ação penal teriam sido cometidos quando ele já estaria diplomado em 2023. Portanto, o STF não pôde investigá-lo sobre esses crimes, porque a Câmara não autorizou. No entanto, o STF o condenou já por outros crimes, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, em setembro do ano passado. Uma condenação, então, a 16 anos de prisão. Só que antes disso começar a ser cumprido, ter o trânsito em julgado, ele, então, foi para os Estados Unidos via Guiana, utilizando um passaporte diplomático que ainda não tinha sido retido e desde então, desde o ano passado, ele está em Miami, nos Estados Unidos, e foi de lá que ele participou desta videoconferência. Inclusive, a defesa de Ramagem também publicou uma nota dizendo o seguinte: a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais e que, atento a isso, o ministro Moraes assegurou a Ramagem o direito de ser interrogado por videoconferência e que nesta audiência ele reafirmou a improcedência das imputações. Então, quem mandou essa nota foi o advogado de Ramagem, Paulo Sintra. Eu volto com vocês. Soane Guerreiro, obrigado pelas informações.